Orientação do ROCAN, reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Hoje não dá para começar sem pedir para vocês repararem bem nesse altar hoje. Essas oferenças estão absurdas hoje de bonita, né? E é engraçado que tudo começa quando nós vamos comprar oferenda de manhã, na sexta-feira. Os feirantes, a maioria já sabe que nós somos a igreja e eu mostro as fotos de como fica no altar. Então tem feirante que vende e eu dou uma parte. O dos legumes, por exemplo, uma parte ele doa pra gente. E ele nem cobra o preço normal. O da fruta, a ex-esposa dele, de vez em quando vem receber jorei aqui. Também, eu falei, tu viu como é que eu falo que tem que ser as mais bonitas? Aí escolhe as mais, a caixa que nem aberta ainda, ele mostra e tudo mais e tal. Então hoje, olha como é que está esse altar aqui, está ignorante, né? Isso é amor de Deus. Ele nos deu isso. Nós preparamos e devolvemos a Ele. E depois a arte fica personificada aqui no altar. Então isso é o belo também, né? Então o culto mensal começa agradecendo a natureza aquilo que ela nos dá. Não é só lavar, colocar no tambor, isso qualquer pessoa faz. É o espírito com que é colocado nessa dedicação também. Hoje o ensinamento e o salmo de Meixo Sama estão muito ligados pela mensagem que transmite sobre vaidade e felicidade plena. Meixo Sama diz: os que se propõem a trabalhar na obra divina devem, pois, tomar cuidado para não alardear o favor que estão prestando, nem desejar aparecer como benfeitores, atitude que só deprecia a gratidão advinda daquele que recebeu ajuda. Resultados insatisfatórios nunca poderão causar, por conseguinte, estranheza a quem desrespeita a lei dos efeitos contrários. Aí tem trechos aqui, né? Há, por exemplo, determinados ministros que quanto mais se exaltam, mais diminuídos se apresentam. Isso que o Ricardo falou, né? Eu sou bom nisso. Eu conheço bastante ensinamento. Meu jorei é o mais forte de todos. E assim vai. Isso na igreja. Ampliando isso. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser médium, o que for. O meu passe é o melhor, a minha palavra é a melhor, eu sou isso, sou aquilo. Isso, no fundo, mostra o quê? Que a pessoa é pequena, não que ela é grande. Quem é grande, como o Ricardo falou, é a postura mostra, não é a palavra, né? Aqui Meixo Sama alerta sobre a consequência do excesso de vaidade ou desejo de reconhecimento, que acaba produzindo efeito contrário, a desvalorização. A verdadeira grandeza é percebida na humildade e na sobriedade, e não na exibição. E se tem uma coisa que é chata pra dedéu, é alguém falar que é bom pra caramba em alguma coisa, né? Não, porque o meu é melhor. Um dia você aprende. Eu lembro uma vez que eu fui com o reverendo Arouca, com um cidadão, visitar um pessoal da MOA, da MOA. E tem o Benedito Tato, ele é muito inteligente, um cara muito ferrado. E quando saímos da reunião com eles, o cara virou para mim assim: eu não gostei desse cara não. Ele é muito... ele acha que ele é esperto, que ele é inteligente. Ele tem o QI quase igual ao meu. O Arouca olhou para mim, eu olhei para ele e falei assim: é melhor ignorar, não vale a pena. Você conhece, é uma peça rara, né? Então assim, as pessoas quanto mais ardilosas são, elas querem se mostrar que elas são boas. Boas em alguma coisa. E elas mostram cada vez mais que elas não são boas naquilo. Elas maquiam aquilo que elas são de fato, né? Eu sou bom vendedor. Mostra com resultado, não precisa falar. Quem é bom, mostra. Não quer, né? Ah, eu sou bom nisso. Está aqui a planilha, né? Então, às vezes, nós somos o quê? Nós nos menosprezamos ou nos abatemos perto de alguém que fica berrando que é bom em um monte de coisa e você vai se encolhendo. Porque eu não consigo fazer o que ele faz. E às vezes ele nem faz. Mas ele te oprime para que você se diminua. Então você tem que mostrar, levantar a cabeça, olhar o olho no olho e falar: brother, não é assim não, cara. O negócio é diferente.
Ou só levantar a cabeça e respirar fundo e falar assim, se é assim que você diz, e assim é. E vira as costas. Né? Deixa cada um com a sua ilusão. Né? Estudando Paulo de Tarso, tanto Paulo de Tarso quanto o Meixo Sama, vemos que eles nos guiam para o mesmo ideal. Um verdadeiro líder espiritual não busca ser servido, mas servir. Isso o reverendo Nakahashi falava. A missão do reverendo e ministros é servir aos membros e frequentadores, e não ao contrário. Não busca brilhar por si mesmo, mas refletir a luz de Deus. Não está preso à forma, mas vive a essência, o amor, a compaixão e a verdade. Semana que vem o padre vem aqui, que é membro nosso. Ele veio do interior para cá. Aí mandou mensagem para mim, reverendo, semana que vem você vai estar e vou... Então, que eu estou indo para São Paulo, olha o que ele falou, eu vou levar o meu donativo, vou levar uns vasos de ikebana, vou levar algumas caligrafias, uns presentes para a igreja. Posso levar? Pode. É um padre que tem uma paróquia, franciscano, e vem fazer donativo aqui. Alguém pediu para ele? Mas é membro aqui. Quando ele vem aqui, traz água benta, dá uma borrifada no trem para dar uma aliviada. Nós trocamos jorei e ele me disse jorei coletivo também. Gente boa para dedéu. É membro da igreja. Então, assim, como a gente explica isso? Vocês viram o Lazinho? Também é membro aqui. Aí vocês viram também no culto do paraíso, tem o seu Antônio, que estava aqui de Goiás, que eu outorguei ele. Ele é membro há 40 e poucos anos, mas ele é pai de santo. Outorguei o seu ministro Hilário e o ministro Sônia. São médiuns de incorporação. Não pode? Nós quebramos paradigmas, porque nós não somos movidos pela forma, somos movidos pela essência. É a essência que nos move. E tem gente que se mata, se lasca todo para mostrar que é alguma coisa. Não é isso aqui que mostra nada, é o que está aqui dentro que mostra alguma coisa. Né? Por isso que a gente é mais atacado. Né? Os que se propõem a trabalhar na obra divina desejam aparecer como benfeitores, vamos colocar. Meixo Sama aponta um risco no caminho espiritual. O ego pode contaminar até mesmo boas ações. O altruísmo genuíno é silencioso e não exige retribuição ou fama. Gratidão verdadeira só nasce quando a ajuda é oferecida sem vaidade. Né? A conclusão que chegamos é que não devemos nos surpreender com fracassos se nossas motivações ou atitudes internas forem incoerentes. Essa lei atua como uma espécie de ajuste kármico ou pedagógico, corrigindo desvios de intenção. Se eu sou muito gazudo, vamos colocar assim, meu ego exacerbado, e vai acontecer situações que eu vou ter que quebrar minha cara, para eu aprender. Isso é um ensino que vem do alto. Ah, aquela pessoa me sacaneou. Não, você atraiu aquela pessoa para te ensinar alguma coisa. Por isso que nem tudo que a gente passa pode ser considerado como alguém fez alguma coisa contra a gente. Cada um vai colher aquilo que semeia. Né? Infelizmente, muitos ainda estão perdidos em suas vaidades, suas ambições e ganâncias. Sabem que precisam correr para atingir seus objetivos mesquinhos, mas infelizmente, cegos pelo poder, não enxergam o abismo à sua frente. Paulo de Tarso e Meixo Sama foram homens que passaram por profundas transformações espirituais. Ambos viveram em contextos religiosos marcados pela formalidade, pelo apego às tradições e muitas vezes por lideranças mais preocupadas com poder e status do que com a verdadeira salvação do ser humano. Lendo Meixo Sama, você vai ver o que ele passou, vários perrengues, teve até que fechar a igreja, não falar mais como igreja, nem como clínica, teve que fechar tudo, para poder não ser preso, e depois acabou sendo preso. Paulo de Tarso, então, nem se fala. Por quê? Porque romperam com as formas, romperam com as linhas que já eram normativas, vamos dizer assim, naquelas épocas. Né? Então, e nós, de alguma forma, aqui na Arte de Jorei, a gente também quebra um monte de forma. Ah, não pode tal coisa, mas por que não pode? Por que não pode? Eu lembro antigamente, quando eu estava na Messiânica Mundial, tem um altar aqui. Se uma criança subisse o altar correndo aqui, por exemplo, sabe o que tem que fazer? Os pais têm que ir com a criança no altar fazer oração pedindo perdão. Não sei se vocês aprenderam isso lá. Era assim, não era assim? Subiu no altar, o Vitor e o Guilherme, eu lembro nem tanto, mas o Vitor era mais xaropeta, virado do saci. A gente tem que pegar, puxar e tem que rezar para pedir perdão, porque subiu no altar. Era assim. Coisas assim, bem antes, você não podia receber jorei, tá frio hoje, não tá? Tá de jaqueta? Tem que tirar, senão a luz não passa.
Está usando óculos, tem que tirar, senão a luz não passa. Isso foi lá atrás. Existiam coisas assim. A cadeira, tem que virar a cadeira, senão a luz não passa. E não precisa, que a luz ela é infinita. Então eu pensava assim, mas se fala que se eu tenho um vizinho brigando do outro lado da parede, lá, eu me jorei e gera luz, por que a luz vai passar no meu casaco? Não é? Então assim, quando alguém fala alguma coisa não pode, por que não pode? Nós somos muito, sensei. Cara, é sua vida, é seu destino que está em jogo. Né? Nós queremos muito conquistar coisas, desde que a gente evolua para chegar no nível que a gente vai tomar posse desses tesouros que já estão no plano espiritual, já existem. Né? Só que nós temos que estar pronto para recebê-los. Eu sempre falo das graças manifestas. Eu até estava falando com o Leonel agora há pouco de um trem ali. O Leonel é o arquiteto que vai projetar a nossa igreja. Né? Leonel, hoje o peixe é seu. Né? E é engraçado que o Leonel viu uma coisa hoje que eu já tinha até visto o preço também. Mas ele já foi até além, ele já conversou até com o dono. Né? Mas assim, já vendo algumas coisas. Então, o sonho é grande. Eu até falei no Bom Dia esses dias do sonho que eu tive. Eu acordei até meio virado do saci, eu falei, onde que é? Eu sonhei que eu estava indo para um local com alguns membros da igreja, que eu ia comprar uns terrenos. Eu desci uma rua, que eu sei onde que é essa rua, só que eu não lembro onde que é. Desci, tinha umas casas bonitas e no final tinham 6 terrenos. E o cara falou assim, então, eu quero comprar esses 6. Mas 2 já está vendido. Eu falei, não, tudo bem, vou comprar esses 4, mas esses 2 aqui eu vou negociar, quero comprar. E tinha um paredão enorme assim, que era um galpão abandonado. Eu falei, isso aqui está para vender também? Eu falei, tá. Não, primeiro eu vou comprar isso aqui, depois eu quero ver isso aqui também. E como é que você vai pagar? Eu vou pagar à vista. Aí o cara falou assim, sério? Eu falei, sim, eu vou construir uma igreja aqui. Isso que está saindo, chegou o dono do terreno. Não, eu soube que você quer comprar esses terrenos aqui? Eu falei, sim. Só que é o seguinte, o dinheiro eu não tenho ainda. Né? Ele vai chegar logo, falta pouco. Eu falei assim, não tem problema, eu espero para o senhor. Porque eu estou saindo assim do lugar, subi uma rampinha, estou andando assim, tinha um lugar para ser uma feira. E tinha umas senhoras, aí elas falaram assim, o senhor comprou aqueles terrenos lá? Eu tinha acabado de sair de lá. Eu falei, eu não comprei ainda, mas eu vou comprar. Ou já comprei. Mas o que você vai fazer lá? Vou fazer uma igreja. Porque ali antigamente era uma missão. Missão? Elas eram mexicanas. Missão. E demoliram a missão, que era como se fossem igrejas, né? Só que dizem que ali é assombrado. Eu falei, mas qual que é a santa que estava lá antes? Nós não lembramos. Falei assim, pode ficar tranquila, que assim como eu vou construir a igreja lá, nisso que eu olhei para trás, eu vi a igreja construída. Falei, caraca, eu nem construí, mas está lá já. E eu falei, ela vai nos ajudar a construir. E quando eu cheguei, acordei assim, falei, cara, quem que é a deusa, a santa padroeira do México? E eu tenho ela aqui, é Virgem de Guadalupe. Né? Virgem de Guadalupe. Eu fui ver a história dela. Então assim, veja, tem muitas coisas que já existem, já estão plasmadas no mundo espiritual. Mas vai acontecer. É só ter paciência. E para isso, nós não precisamos fazer fanfarra, nada. Tudo vai vir no tempo certinho. Né? Em ambos, Paulo e Meixo Sama, em algum momento, romperam com esse sistema para anunciar algo mais alto, mais verdadeiro, mais vivo, uma espiritualidade centrada no amor, na luz divina e na transformação interior. No Salmo Felicidade, Meixo Sama diz, por excesso de apego e apetite insaciável, o homem arruína seu corpo e sua alma. O apego exagerado às coisas do mundo, bens, status, prazeres, e o desejo incessante por mais causam desequilíbrios, afetam a saúde física, ansiedade, estresse, doenças, quanto a alma, gera um vazio, uma frustração e uma angústia. Meixo Sama nos alerta, querer demais é um caminho para a autodestruição. Olha a frase, querer demais é um caminho para a autodestruição. Tanto Paulo quanto o Meixo Sama falaram, com outras palavras, sobre a mesma enfermidade espiritual, a vaidade dos sacerdotes. E quando eu digo sacerdote aqui, não é só de igreja, não. Veja, se você vê um advogado, um médico, eles também são sacerdotes de alguma forma. Né? O Leonel é o arquiteto, ele não deixa de ser um sacerdote.
Né? A Isabel é psicóloga, mas também é corretora, mas ela não deixa de ser sacerdote. E assim vai. Professor não é sacerdote? Né? Então, todos nós somos. Mas o que diferencia é o modo como nós agimos. Então, essa nossa postura, nós temos que ser diferentes. Vaidade é uma coisa que não pode andar do nosso lado. Tem que andar atrás da gente. Ela pode nos empurrar, mas não nos mover. Nos mover no sentido assim, é meu objetivo mostrar que eu sou. Né? Vai ter um filme indiano esses dias, muito interessante. Eu adoro filme indiano. Chama Um Cara de Sorte. Do fracasso, de um cara bem pobre, fracassado, a um cara milionário. Só que houve uma transformação. Mas uma frase marcou muito, que falou para mim assim, o dinheiro também é um vício. E às vezes é um vício pior que drogas e bebida. O dinheiro pode ser, olha que louco, né? Porque a pessoa se transformou. E quando ela tomou um choque, ela voltou à realidade. Porque ela estava viciada em dinheiro. Né? Paulo viu essa vaidade do sacerdócio nos fariseus e líderes religiosos do seu tempo, que tinham aparência de piedade, mas negavam o seu poder. Meixo Sama alertou sobre aqueles que se apegam à forma da religião, mas se afastam da verdadeira luz de Deus, buscando reconhecimento e lucro pessoal em nome da fé. Esses líderes usavam a religião como um manto de vaidade, preocupando-se mais com os rituais, cargos e reverência humana do que com o despertar espiritual verdadeiro. É tolo quem se ilude com prazeres temporários e deixa escapar das mãos a eterna felicidade. Buscar apenas satisfação imediata, comida, diversão, conquistas materiais é uma armadilha. Quem se deixa levar por essas ilusões perde a chance de conquistar algo mais profundo e duradouro, a verdadeira felicidade que nasce do espírito da paz, do espírito em paz, da harmonia com o divino e da vida com propósito. Bem assim, né? Aí eu achei uma historinha, cara, muito interessante, simplesinha. Diz assim, imaginemos a seguinte cena. Uma árvore enorme, cheia de folhas brilhantes, imponente. Todo mundo a admira de longe, mas ao se aproximar não há fruto. Nada para alimentar, só aparência. Essa árvore representa os sacerdotes vaidosos. Agora pense em outra árvore, mais simples, talvez menor, sem tantos enfeites, mas cheias de frutos doces que saciam, curam e fortalecem. Essa é a espiritualidade verdadeira que Paulo e Meixo Sama cultivaram e ensinaram. Vida simples, coração puro, fruto verdadeiro. Podemos fazer uma reflexão sobre nossa postura religiosa, e não é só sobre os outros, é principalmente sobre nós mesmos. Será que estamos buscando Deus ou o reconhecimento dos outros? Será que a nossa espiritualidade dá frutos ou é só aparência? Somos árvores frondosas sem fruto ou árvores simples cheias de doçura? Viver no céu ou no inferno depende do pensamento, portanto, do próprio homem. Né? Será que nós somos assim? Que tipo de árvore nós somos? Não é? O céu e o inferno não são apenas lugares, são estados internos. Tudo depende da nossa forma de pensar, sentir e agir. Se cultivamos um sonho de gratidão, fé, serenidade e amor, vivemos no céu. Se alimentamos um sonho de ódio, medo, egoísmo e desespero, criamos nosso próprio inferno. Meixo Sama ensina que a chave da felicidade está em nossa mente e coração. Assim, cada pessoa é autora da sua própria realidade espiritual. O pensamento puro, positivo e elevado é o caminho para a verdadeira felicidade. O reverendo Nakahashi, ele me ensinou que deveria estudar mais os Salmos, porque neles haviam ensinamentos de Meixo Sama muito profundos e reflexivos. E esse Salmo é um convite à reflexão interior. Porque ele falava que o ensinamento vem pronto. E o Salmo é para você pensar. Ele propõe uma mudança de foco, sair da busca ansiosa por prazeres passageiros e voltar-se para a verdadeira paz espiritual, que é construída através do pensamento elevado, do desapego e da consciência. A verdadeira felicidade não está no mundo exterior, mas no interior de cada ser humano. Meixo Sama ensina que os prazeres materiais e sensoriais são passageiros e enganosos. A felicidade duradoura só pode ser encontrada quando o ser humano busca harmonia interior, paz espiritual e conexão com algo maior que ele mesmo, o divino, a luz
e o céu. Vocês lembram de uma novela, é do seu tempo, Flávio? Pecado Capital? Pecado Capital? Lembra? Que o Chico Coco lá, eu esqueci o nome dele. Carlão, que ela achou uma mala de que ela achou a mala de dinheiro no táxi dele, no carro dele. E ali ele começou a fazer as coisas. E aquele dinheiro destruiu ele. Não foi? Então, nós temos... Eu não esqueço uma frase que uma prima minha, que Arte Jorei, entre aspas, foi edificar espiritualmente, ela mostrou como seria, eu nem imaginava que seria isso aqui. E ela sempre falou, ela veio aqui algumas vezes antes de morrer e falava assim: a riqueza já mudou de mãos. Logo vocês vão receber. Vocês já são ricos demais. Vai vir muita coisa aqui. Ela viu uma igreja completamente diferente, maior e tudo mais. Então já existe isso no mundo espiritual. Falta muito pouco. Só que essa riqueza não é minha. Ela é nossa. Porque ela é fruto do quê? Do nosso servir. A dedicação de cada uma aqui, que faz, que vem aqui, que limpa, que dedica, que faz um donativo, que faz oração, isso fica impregnado nas paredes. É esse sentimento que fica impregnado que vai gerar o que nós estamos aguardando. A graça manifesta. Né? Não adianta a graça chegar e eu falar: agora eu estou bem, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu estou lascado, bicho. Porque não sou eu que vou fazer isso. Ontem vindo no carro, acho que indo comprar as oferendas, falando do sonho, Elisandro falou assim: e quando nós não estivermos mais aqui e essa igreja já estiver construída, quem vai cuidar dela? Falei: vai surgir nos membros das pessoas. Ah, mas você tem seus filhos. A igreja não é familiar, isso aqui não é empresa. O Sr. Luciano é empresário. Ele faltando, as filhas vão tomar conta. Não é? É herança. Aqui é a igreja. Não é empresa minha. Eles não são herdeiros da igreja. Eles podem assumir a igreja no futuro. É outra situação. Ou o ministro Ricardo, ou os nossos netos. Ainda não sabe. Mas vão surgir as pessoas certas. Porque quando a Arte Jorei nasceu, nunca esqueço isso, o ministro Roger já falecido, e o pessoal falou assim, quando eu podia fazer o estatuto, até estava o Rogerinho junto, o pai dele que me deu aquela caligrafia, era do pai dele, me dizendo. Ele é advogado, ele falou assim, o Roger falou assim: coloca você como presidente, mas fica, não é perpétuo, como é que fala? Vitalício. Falei: mas por quê? Tem que ter eleição. Porque o seu sentimento nós conhecemos. Se de repente entra um vagabundo, ganancioso, que quer usar a igreja para outros fins, reúne uma galera, faz uma assembleia, tira você e esse vagabundo assume. E a igreja fica como? Nunca esqueço isso. Né? Então, assim, porque as pessoas confiam naquilo que eu estou fazendo, na minha palavra, no meu servir. Mas veja, isso veio com o tempo. Aquilo que até a Sandra estava falando comigo agora há pouco aqui. Se eu não tivesse passado o que eu passei lá atrás, eu não teria a força que eu tenho hoje. Mas eu tenho força para saber só se enfrentar. Ninguém vai saber, porque eu não posso dar meus pontos fortes, nem posso mais mostrar meus pontos fracos. É dar alimento para o mal. Agora, aquela coisa, não queira saber se eu sou forte ou fraco, porque para você saber vai ter que desafiar. Né? Então, você pode ter uma grande alegria ou uma grande decepção. Então, fica na dúvida. Nós nunca podemos mostrar quem nós somos de fato. Porque senão, tem um cramunhãozinho que vai vir e falar assim: ah, danadinho, Lau, pega você pela sua fraqueza. E pega você pela sua vaidade, achando que você é forte e você não é nada disso. Né? Não fala muito que cão que ladra não morde? O apego e desejo excessivo são causas do sofrimento. O apego às coisas do mundo, posses, prazeres e status, é uma fonte de desequilíbrio. Esse desejo insaciável corrói tanto o corpo quanto a alma, gerando ansiedade, desgaste e infelicidade. Superar o ego e o apego é libertar-se para viver com leveza e consciência. Paulo e Meixo Sama, cada um em sua missão, nos chamam à sinceridade espiritual. Nos chamam à sinceridade espiritual. A vaidade pode ser bonita por fora, mas é vazia por dentro. A verdade pode ser simples, mas carrega o poder de transformar vidas. Que sejamos árvores que dão fruto. Que sejamos servos que brilham, não por si, mas pela luz que carregam. Eu queria encerrar com uma prece meditativa,
para nós nunca esquecermos quem somos nós. Senhor, me livra de querer aparecer mais do que te mostrar. Que a minha fé não seja só fachada, mas uma entrega sincera. Me dá um coração como o de Meixo Sama e de Paulo, humilde, real, cheio da tua graça. Que os meus amigos, em qualquer lugar ou situação, vejam Deus em mim. Amém. Obrigado a todos. Uma boa missão. E quem sabe esse mês seja um mês da grande graça. Não só para a igreja, mas para cada um aqui. Naquilo que está buscando, naquilo que está desejando, naquilo que almeja conquistar. Ainda mais que é um mês de férias, frio, o cramunhão fica quietinho na sua toca, né? Então, é nessa hora que as coisas podem acontecer. Os milagres podem acontecer nessa hora. Por quê? Está todo mundo preocupado com outras coisinhas, então ninguém está se expondo. Então as coisas começam a vir com muito mais facilidade. Só mantenha sempre o sentimento e o sono firme naquilo que Deus quer nos dar. Naquilo que você deseja alcançar. E agradecendo antecipadamente a graça alcançada. Né? Visualizem esses objetivos. Visualizem esse sonho. Visualize a nossa nova igreja. A nossa sede. Cada um vai ter uma visão. Visualizem. Isso vai plasmar no mundo espiritual e vai se condensar e vai virar uma bola que vai sair uma coisa única. Porque essa nova igreja, ela vai ser a materialização do amor de vocês, do sentimento de vocês. Não é a vontade de um homem, é a vontade de um grupo. Não só material. Porque essa igreja vai ser muito espiritual. Até dei uma aula sobre isso essa semana. Né? Para se construir a igreja, vai ter que precisa do quê? Precisa de dinheiro e a condição para isso. Isso é matéria. Mas é preciso muito mais espiritual do que o material. Que sem o espiritual nós não construiremos nada. Né? Obrigado a todos. Boa missão.